Mais uma semana iniciando, mais uma segunda-feira. Estamos aqui para mais uma análise e eu quero trazer hoje nessa análise aqui alguns pontos mais importantes que vocês têm que estar atentos. E como vocês podem perceber, a semana passada o Bitcoin não teve grande volatilidade, não tivemos muitas movimentações, mas de toda forma deu para fazer algumas operações. Inclusive, nesse final de semana, dentro da minha comunidade VIP no Telegram, passei uma operação para os membros ontem e acabamos hoje, na segunda-feira, já obtendo já resultados, né, interessantes dessa pequena movimentação que o Bitcoin teve. Vocês podem ver aqui, olha, foi uma movimentação de curto prazo, né, no Bitcoin, mas que automaticamente deu para a gente fazer algumas operações. Percebam que o padrão do Bitcoin era um padrão de cunha descendente. Esse padrão aqui tem o maior viés de chegar aqui ao seu final e romper para cima. Então passei aqui essa visão para os membros, olha, o nosso ponto de entrada, o stop loss e nosso alvo. Uma operação com risco-retorno, olha, muito bom. Foi uma operação que nós tivemos aqui um risco de 0,25% para um alvo inicial aqui de 1,90% praticamente. Então percebam que é um risco-retorno muito interessante, que nós conseguimos entrar aqui nessas operações. E no gráfico semanal é o mesmo padrão, então por isso que ele demora mais para poder romper, né? No mais, eu quero trazer mais algumas atualizações para vocês aqui. Eu quero mostrar o meu ponto relevante aqui, porque eu estou tão otimista no Bitcoin. Mas antes disso, já quero deixar aqui a vocês aqui o pedido, se esse conteúdo está sendo aí agradável, se vocês estão gostando, não esqueça de deixar aqui o seu like para fortalecer, para eu entender que vocês estão gostando desse tipo de análise, para a gente poder estar sempre aí com mais informações, beleza? Mas chega de papo, vamos lá, vamos para mais uma análise aqui no dia de hoje. Galera, o padrão é o mesmo, olha só, padrão mesmo do final de ciclo de 2022, que tivemos um grande rompimento para cima, e agora nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa, olha, é a mesma coisa, padrão, né, de cunha descendente com a maior probabilidade de rompimento para cima, e no curto prazo vocês viram que o trade que nós pegamos aqui de ontem para hoje, rompeu para cima, tivemos já lucro, e o detalhe de tudo, galera, olha só isso daqui, olha só o ouro, cara, o mesmo padrão, a mesma situação. O ouro teve um padrão de cunha descendente desenhado aqui há bastante tempo. Lá no seu final, o ouro fez o rompimento para cima e o ouro adiantou o Bitcoin. Percebam que nesse exato momento o ouro sempre também vinha fazendo aqui, olha, fundos e sempre começou posteriormente a fazer fundos aqui mais altos, como vocês estão percebendo aqui, olha, fez um fundo mais alto, criou uma linha de tendência até fazer um rompimento com bastante força. E o RSI foi a mesma situação, enquanto o preço fazia fundos mais baixos, o RSI simplesmente fazia aqui fundos mais altos, mostrando que a força compradora estava já atuando nesse exato momento. Não obstante, o Bitcoin também segue na mesma lateralidade, porém, no meu ponto de vista, o Bitcoin segue ganhando força, assim como o ouro. É interessante nós observarmos aqui que o Bitcoin, nesse momento, ó, após ele fazer um fundo aqui, perceba que ele já está também conseguindo fazer fundos mais altos no RSI. Isso aqui é muito relevante para nós no curto prazo, tá certo? Pessoal, quero mostrar mais uma informação aqui no tempo gráfico de uma semana do porquê que eu ainda creio. Igual, já falamos aqui anteriormente, vocês podem perceber que nós temos diversas análises aqui que ainda apontam que não chegamos ao fundo de mercado. Como vocês podem ver aqui, nós temos, né, esse indicador do Short Term Holders, que são os investidores de curto prazo. Nós temos aqui o CVDD, bem como também o MVRV Score. Então, assim, diversas análises on-chain que ainda nos apontam que não chegamos ainda ao fundo do poço, né? Mas eu quero já deixar claro para vocês aqui que nós estamos com uma movimentação extremamente interessante nesse mapa de liquidez. Pessoal, nesse mapa de liquidez aqui, vocês têm que compreender o seguinte, que embora o Bitcoin ainda tenha movimentos para fazer, né, de acordo com a análise de ciclo, que o Bitcoin ainda pode cair um pouco mais, eu quero mostrar para vocês nesse gráfico aqui de um mapa de calor de liquidez, que o Bitcoin tem muita liquidez aqui para cima, olha, essa região aqui dos 66 mil. Deixa eu dar uma atualizada aqui, para ver se fica melhor para podermos acompanhar, mas olha só isso. No tempo gráfico de um mês, no mapa de calor, olha só a quantidade de liquidez. Nós temos liquidez aqui abaixo, a ser buscada na região de 62 mil, 61, ok. Nós temos aqui a liquidez para ser buscada. Mas olha só a quantidade de liquidez que nós temos aqui se o Bitcoin buscar os 66 mil. E se nós olharmos aqui para o gráfico, onde que está os 66 mil? Olha só, 66 mil dólares por unidade no Bitcoin. Nós estamos falando que o Bitcoin iria praticamente bater aqui na LTB. Vou colocar aqui para ficar mais fácil para nós. Mas olha só isso, e é justamente a liquidez. Por que, pessoal, que nessa resistência dos 66 mil,
Por que que a maior zona de liquidez está concentrada nos 66 mil? Porque isso aqui é uma zona clara de resistência. Vou deixar aqui bem mais didático para vocês aqui, dinâmico. Isso daqui é uma zona muito clara de resistência, certo? Então, como essa é uma zona de resistência, perceba que o stop dos traders nesse exato momento, todos eles estão aqui, olha. Se o Bitcoin bater nos 66 mil aqui, os traders começam a ser liquidados. E aqui é onde normalmente acontece nesses short squeeze, ou seja, as pessoas estão apostando na baixa do mercado e simplesmente o Bitcoin vem e faz essa movimentação que sobe, bate na resistência, faz um pullback, ganha força e faz a resistência fazendo um pivô de alta. Então percebam que essa liquidez aqui muito pesada de 66 mil, ela está para ser estourada a qualquer momento. E você sabe qual que é o detalhe disso tudo? Qual que é o detalhe disso tudo aqui? É que quando o Bitcoin fazer esse rompimento do padrão de cunha descendente para cima, o primeiro alvo que nós podemos imaginar aqui, olha, é que o Bitcoin, após um possível rompimento, ele irá buscar aqui o primeiro alvo na região de 82 mil. Depois ele vem aqui para 94 mil até buscar o seu topo. E aí vai começar todas aquelas falas novamente que o Bitcoin está sem força, que nós vamos somente fazer um rompimento para cima para posteriormente buscar outro fundo. Vai ter várias análises das pessoas mais pessimistas possíveis. Mas eu quero que vocês se atentam aqui que quando o Bitcoin fez esse rompimento aqui, muitos falavam a mesma coisa, que o Bitcoin iria romper para posteriormente fazer mais um fundo e buscar os 12 mil. O resto é história, olha isso. O Bitcoin só rompe, o Bitcoin faz o rompimento, faz o reteste e vai embora. Então, no meu planejamento, né, o que eu estou fazendo nesse momento, basicamente é comprando para o médio e longo prazo. Não compensa, na minha humilde visão como trader, não compensa fazer operações de short nesse exato momento no Bitcoin. Por que não? Porque se nós pegarmos aqui para fazer um short no Bitcoin, nós temos o stop no 66 de 5%. E o Bitcoin vem buscar aqui a casa dos 50 mil dólares, 52 mil dólares para um gain de 17%. Ok, mas e se o Bitcoin não vier? Não é mais fácil, nesse exato momento de mercado, começar a montar operações que sejam compradas, tendo em vista que o Bitcoin já corrigiu mais de 50% do seu topo? Não seria mais viável pegar e começar a montar posições aqui, olha, um stop de 17% para um alvo, só de Bitcoin vir buscar ali o seu topo? Nós estamos falando aqui de 100%, nos 126 mil dólares, nós estamos falando do Bitcoin entregar 100% de retorno. Imagina o Bitcoin buscar no mínimo 180 mil no nosso próximo ciclo, nós estamos falando de 187%. Então percebam que para mim nesse exato momento, ainda mais que nós temos um padrão de que tenha maior viés, a probabilidade de romper para cima, percebam que para mim não faz sentido querer shortar o mercado nesse exato momento. Para mim agora as operações são de long, tá? Você deve apostar contra o Bitcoin nesse momento de mercado. Para corroborar com todo esse pensamento que eu estou aqui passando para vocês, quero que vocês foquem muito também o RSI. Olha só como que o RSI, cada vez que o Bitcoin, olha, fez aqui um fundo mais baixo, o RSI fez um fundo e um fundo mais alto. Então, a divergência de alta aqui é muito grande. Então, mais uma confluência que para mim não compensa fazer operações de short nesse exato momento. Claro, nós temos aqui algumas análises, como já apontada para vocês, que o Bitcoin pode sim vir buscar as regiões aqui, olha, de 50 mil dólares, como o CVDD aponta. O MVRV ainda aponta que nós não chegamos na melhor zona de compra aqui do ativo, que é essa zona verde aqui, provavelmente, né? Essa região vai chegar na faixa de 50 mil dólares, 48, 52 mil dólares. A mesma coisa aqui que o mercado ainda também não aponta para nós que chegamos à capitulação, ou seja, não tivemos a dor máxima dos investidores, como tivemos aqui, olha, em todos os ciclos anteriores. Olha, todos os ciclos nós tivemos a capitulação e nesse exato momento ainda não tivemos. Então, em que pese termos sim alguns pontos, algumas análises que apontam que o Bitcoin pode ter mais uma correção, claro, nada me faz ficar pessimista com o Bitcoin nesse exato momento. Nada faz. Nós temos aqui, olha, as médias, né, a EMA 200. Perceba que todas as vezes que o Bitcoin tocou na EMA 200 aqui em fase de final de bear market, todas elas foram consideradas fundo do bear market. Olha só, fundo. Aqui o Bitcoin ficou um tempo abaixo e aqui nós estamos exatamente fazendo a mesma coisa. Sempre, todas as vezes que o Bitcoin fez fundo de mercado, utilizou as médias móveis, a EMA 200, para poder finalizar o seu ciclo de baixa. Olha isso. Isso aqui é magnífico, olha. Então não tem porquê estar pessimista nesse exato momento. E claro, né, o que eu estou apontando para os membros, né, do VIP, que sim, nesses curtos espaços de tempo, quando o Bitcoin está lateral, aparece sim algumas oportunidades. Essas oportunidades nós podemos fazer operações de curto prazo. Automaticamente podemos também adicionando caixa com essas operações.
E, claro, com esse lucro, nós podemos aumentar nosso capital para poder fazer as operações, bem como também poder comprar mais bitcoins para o longo prazo, tá bom? Então, esse trade aqui, só para vocês terem ideia, foi o Bitcoin basicamente fazendo um fundo, depois fez um fundo mais alto e o RSI apontou uma divergência para nós. Olha, o RSI já vinha apontando aqui fundos mais altos. Então, perceba que operar padrões acumulados com RSIs, algumas outras confluências que eu utilizo nas minhas operações, dá bastante certo, beleza? Então, galera, o que eu mais estou esperando no Bitcoin é claramente esse rompimento dessa cunha, beleza? Eu espero muito o rompimento dessa cunha descendente para cima. Esse é o maior viés. Percebam que no tempo gráfico de um dia essa cunha está tremenda de grande. Olha isso. Muito grande esse padrão de cunha descendente. Muito. E sim, o Bitcoin pode ficar lateralizando aqui, sim. Bitcoin vem, desce. Ele pode ficar lateralizando aqui, ó, mais alguns dias. Mas quando vier esse estouro para cima aqui, a volatilidade está muito pouca. Quando vier esse estouro para cima, pode ter certeza que a euforia vai entrar no mercado, beleza? Galera, eu também gostaria de passar para vocês aqui, olha só, vocês sabem que a nossa parceira BingX está aqui sempre conosco, né, no nosso canal, me acompanhando nas minhas redes sociais, no Telegram, no nosso grupo VIP. Pessoal, a campanha da BingX continua, que essa campanha está muito boa mesmo. Perceba que você abrindo a sua conta na BingX, você sendo um novo usuário, você já está aqui apto para poder fazer, né, está apto para poder ganhar aqui um voucher de uma posição de $400, ou seja, para poder operar. Para que você possa estar apto e ganhar esses $400 para poder operar, basta você abrir uma conta na corretora, tá aí o meu link, e tem também o QR Code aí na tela para você escanear com o seu telefone, abrir a sua conta na corretora, automaticamente você deposita $50 na corretora, abre a sua primeira operação de futuros e você vai estar ganhando aqui $400, ó, 400 USDT para poder operar. Galera, tá muito bacana essa campanha da BingX, nunca vi uma corretora fazer isso, entregar esse capital para novos membros da corretora para poder operar. Isso é um incentivo, uma campanha muito bacana da corretora. Beleza? Então não deixa de abrir sua conta aí, tá? Para você começar a operar conosco na corretora, beleza? Galera, hoje eu quero fazer um vídeo bem tranquilo, um vídeo muito rápido aqui, dinâmico. Para vocês, apontei aqui basicamente a nossa operação no grupo VIP, tá? Que eu passei ontem para os membros. Foi uma operação que basicamente eu encontrei ali já nos finalmente. O mercado poderia abrir hoje, sim, com já uma pequena alta, então vi que seria possível pegar essa operação, confluindo com um padrão que tem um viés de romper para cima, confluindo também com o RSI, apontando uma divergência de alta. Então, passei isso para a galera ontem. Nós temos aí o ouro. Olha só, o ouro muito forte, galera. É isso aqui que vai acontecer com o Bitcoin na hora que ele começar a fazer o rompimento. É isso aqui. O Bitcoin vai criar uma vela muito forte, ele vai criar essa vela muito forte aqui, olha, para poder fazer esse rompimento. As pessoas vão começar a entrar na euforia, porque vão entender que ficaram de fora, porque é um padrão que tende a fazer esse rompimento para cima. E automaticamente as pessoas vão ficar aguardando o pullback. Vai subir, as pessoas vão acabar achando que o Bitcoin vai descer muito mais, só que vai ser só isso aqui, olha, o Bitcoin sobe, faz um pequeno pullback e continua. E quando você assustar, você perdeu já a maior movimentação nessas operações. Então, por isso que eu prefiro estar posicionado aqui agora nesse exato momento de mercado, prefiro ter paciência, calma, porque quem não teve paciência no ciclo anterior, né, no fundo do bear market anterior, que foi esse aqui, olha, quem não teve paciência aqui, ficou basicamente a ver navios aí, deixou de aproveitar uma alta de 700% no mercado cripto. De 2022, dezembro de 2022 até outubro de 2025, 3 anos, foram 700% de valorização do Bitcoin. Quem não teve essa paciência aqui, simplesmente viu e, enfim, amargou aqui esse cenário. Eu agora estou fazendo e quero continuar trazendo várias análises para vocês todos os dias, se for possível, porque eu quero deixar minha opinião e não vale a pena estar pessimista no mercado a partir de agora, tá? Não, ainda mais que o mercado deu uma pequena correção para confluir com as zonas aqui das análises on-chain, que eu já passei para vocês. Ainda que o mercado dê uma pequena correção, não vale mais a pena você estar pessimista com o mercado. Esse exato momento é o momento de estar otimista, porque desde o seu topo histórico, o Bitcoin já teve sua correção 54%, beleza? Então é melhor comprar com uma correção de 54% do que comprar no topo e já com 700% de valorização. Beleza? Seguinte, hoje essa é a nossa análise. Esses são os padrões gráficos que vai fazer o Bitcoin reverter sua tendência. Espero que vocês estejam ligados quanto a isso. Espero que vocês estejam gostando das análises. Não deixe de curtir aí se você gostou, se você está curtindo esse modelo de análise. E tamo junto. Uma ótima semana para todos nós. Valeu, galera.